Convido a todos a portarem-se de pé para lermos Gálatas, capítulo número 3, versos de 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, que ele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Seca-se a erva e cai a sua flor. Sentar. William Perks, um dos grandes puritanos, certa vez disse que a fé verdadeira, aquela que procede de Deus, mesmo fraca, é como a mão de uma criança ou de um homem aleijado, que, embora frágil, é capaz de se esticar para receber as esmolas de um príncipe. Por isso mesmo, uma fé fraca é capaz de aprender e receber Cristo com todos os seus benefícios. É exatamente o que Paulo está questionando aqui neste capítulo de número 3. Ele mostra que toda a eficácia da salvação reside em Cristo. De modo nenhum ele está menosprezando a lei moral, civil ou cerimonial, mas está mostrando que a única justiça que salva é a de Cristo. Por isso, a justiça de Cristo deve ser enfatizada para você. Você deve retê-la como ela é de verdade, como as Escrituras afirmam. A justiça de Cristo é a única que salva. E se uma vez negamos essa justiça, tendo provado as alegrias que dela procedem, nós seremos apóstatas. Nós agiremos como irracionais, como nécios que não usam o cérebro. A fé é algo espiritual. E as obras da lei concernem das obras da carne. A verdadeira fé é aquela dada gratuitamente por Deus. Como ele diz, Paulo, em Efésios capítulo 2, que a fé é dom de Deus, onde o homem não pode se gloriar, a não ser na graça de Deus, ou ainda, para usar a linguagem do apóstolo Paulo, gloriar-se nas suas próprias fraquezas, porque é nela que a graça de Deus é manifestada.
Por isso que a justificação pela fé não tem como meio ter fé na fé, mas sim ter fé em Jesus Cristo, que é o objeto da fé, e aliás, o único objeto da fé do cristão. A causa da sua justificação é a graça de Deus. A fé é um instrumento que Deus lhe dá para você se apropriar desses bens. O Catecismo Maior, na pergunta 73, nos diz: como a fé justifica o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são os frutos dessa fé, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si Cristo e a sua justiça. O que está em voga aqui, então, é um ato que vale por mais de 1000 atos. Ou seja, um ato de Cristo que vale por mais de 1000 atos seus. Mais que você se esforce. É somente a obra de Cristo que pode me reconciliar com Deus. Por isso Paulo chega a tratá-los como insensatos. Ó Gálatas insensatos! Ou seja, sem inteligência. Vocês receberam a verdade, mas não a examinaram como deveriam. Não buscaram firmar-se em Cristo. Não buscaram conhecê-lo como todo cristão deve conhecê-lo. Aqui não somente uma advertência, mas também uma instrução sobre a justificação pela fé. Por isso Paulo repete aqui várias vezes que o Espírito não é concedido pelas obras da lei, mas pela fé. Porque estabelecer o significado das doutrinas é essencial para podermos compreender a fé cristã. Você não pode entender as doutrinas bíblicas sem entender, em última análise, o Evangelho, a obra de Cristo na cruz. Porque ela é a luz de toda a sombra do Antigo Testamento. Por isso Paulo repreende os Gálatas aqui. Ele estabelece uma prova doutrinária e histórica da justificação pela fé, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está afirmando, em primeiro lugar, que somente pela fé recebemos a bênção da salvação. Isso é o que ele diz no início deste capítulo. Insensatos, foi exposto diante de vocês, ou seja, vocês receberam todas as explicações possíveis, vocês tiveram as dúvidas sanadas, vocês tiveram tudo o que necessitavam para se imbuir na graça de Cristo, como se eles pudessem enxergar Cristo sendo crucificado. Mas é exatamente quanto a isso que precisamos nos deter. A vida cristã começa quando recebemos o Espírito Santo. Quando somos revestidos do Espírito Santo. Nós estamos então vivendo a promessa de salvação estabelecida por Deus. É por isso que ele diz mais adiante: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Reverberando o que o autor da carta aos Hebreus diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas no verso 13 ele diz: sois assim insensatos. Mais uma vez, ele repete a insensatez, que tendo começado no Espírito, estejais agora nos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Certamente você acredita que o Espírito Santo é uma bênção de Cristo, porque é isso que Cristo diz em João, capítulo número 16, de que o Espírito é aquele que vem para nos guiar em toda verdade,
porque ele daria testemunho de Cristo. E, portanto, é a partir da audição, quando recebemos a pregação da palavra de Deus pela fé, podemos confiar. E a própria Escritura, o próprio Espírito, gera fé em nós. Por isso, Paulo repete 3 vezes nestes 5 primeiros versículos a palavra Espírito Santo, ou começando no Espírito, e mostrando que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é dado através do esforço humano, através de várias artimanhas que os homens acreditam que vão seduzir o Espírito, mas somente pela fé. A indignação de Paulo estava exatamente nisso. Ele diz no verso número 2, me respondam, quero apenas saber isso de vós. Deve haver alguma resposta. Porque é comum as pessoas fazerem as coisas certas com a intenção errada. Mas, neste caso, os Gálatas estavam fazendo tudo errado. Eles estavam mutilando a verdade que receberam. É assim que muitas pessoas agem ao receber a palavra de Deus. Acham que podem receber uma bênção de Deus se fizerem algo para Deus, se vierem aos cultos, se jejuarem, se fizerem muitos sacrifícios. Deus tem a obrigação de olhar para eles. Deus tem a obrigação de ser benevolente para com eles, porque eles seguiram as regras. A resposta de Paulo a esse pensamento é contrária. Ao invés de aperfeiçoar-se no Espírito, Paulo mostra que eles estavam se aperfeiçoando na carne, interpretando tudo à luz dos seus próprios desejos. Essa é uma grande tragédia. Porque o apóstolo mesmo diz: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Você jamais se aperfeiçoará na carne. A carne tem os seus próprios frutos, dignos de condenação. Diferente do que Paulo disse em Gálatas 5, dando conta daqueles pecados que são provenientes da carne, mas daqueles frutos que são também provenientes do Espírito. Ou seja, se aperfeiçoar na carne é um paradoxo que Paulo está demonstrando de modo a fazê-los enxergar. Que aperfeiçoamento, que progresso, perseverança é somente na verdade. É somente em Cristo. Por isso ele disse no verso número 4, vocês têm experimentado, sofrido tantas coisas em vão. Talvez a nossa época não seja semelhante à época dos primeiros cristãos, que lutavam frente a frente com os falsos mestres, com os hereges, com os romanos, com aqueles que queriam lançar-lhes nas prisões, lançar-lhes aos leões para serem mortos. Por isso o apóstolo disse: será que não valeu tanto sofrimento pela verdade, a ponto de vocês agora negligenciarem elas? O salmista, no capítulo 119, verso 71, disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É no meio da dificuldade, da aflição, que você deve aplicar aquilo que você aprendeu nas Escrituras. É aí que isso acontece de maneira prática e abundante, viva na sua alma. A atuação do Espírito Santo não é pelas obras da lei,
O apóstolo diz que é pela pregação da fé. A vida interior só pode ser suscitada pela pregação da fé. Pela pregação das Escrituras. Não por um mero discurso moral. A fé em Cristo deve ser o seu repouso seguro de que nele nada pode falhar, de que em Cristo nada pode escapar dos decretos de Deus, que tudo que ele conquistou na cruz é eficiente na sua vida. A fé em Cristo é o movimento, a ação mais radical que demonstra de que em mim mesmo não reside a salvação, o refúgio, o sustento, muito menos a remissão de pecados, mas somente em Cristo Jesus. Você tem se apropriado dessas verdades? Nosso Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, só pode ser recebida pela fé. O apóstolo Paulo disse em Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você não tem fé em Cristo, será impossível você estar em paz com Deus. Você não pode cair no erro de acreditar que você coopera para a sua salvação. Ela provém do dom de Deus, da fé com a qual você se apropria da bondade de Deus em lhe trazer o sangue de Cristo. Você deve clamar a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de fé. Eu preciso abandonar os meus pecados. Eu preciso do Espírito Santo para que eu tenha uma fé perseverante, para que eu consiga abandonar os meus pecados, para que eu consiga te adorar em espírito e em verdade, para que eu consiga buscar o teu reino em primeiro lugar, de modo que as demais coisas venham a ser acrescentadas. Mas Paulo exprime essa verdade aqui. E, em segundo lugar, ele exprime a justiça de Cristo sendo imputada ao pecador. Os versos 6 em diante, ele trata do caso de Abraão, onde ele, como o pai da fé, assim conhecido, crê em Deus para a justificação, ainda do Antigo Testamento. Por isso que Paulo usa Abraão, de modo que não somente os judeus, mas os gentios que estavam ouvindo pudessem entender a profundidade das palavras de Cristo, bem como do que Abraão proclamou ali diante de Deus. Mas nós precisamos entender o que é imputação. Imputação é atribuição, é colocar na conta de alguém. Você pode imputar alguém de um crime, mesmo sem ele ter cometido tal crime. Ele está sendo imputado por aquele crime. No caso da justificação, é colocado em nossa conta a justiça de Cristo, que não temos possibilidade de alcançar por nós mesmos, a não ser que Deus nos impute essa bondade, essa verdade, essa justiça que é suficiente para nos salvar. Isso tem relação íntima com o fato de que Cristo é o segundo Adão. Romanos 5,19, o apóstolo disse: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Para os judaizantes que ouviram a mensagem de Paulo, mencionando o exemplo de Abraão, de que ele foi salvo e justificado pela fé, isso não fazia muito sentido. Porque os judeus, ao considerarem-se
descendentes de Abraão. O orgulho estava à tona. A soberba estava na face. Eles confiavam na circuncisão. Eles confiavam no selo exterior. Eles não foram de fato e de verdade circuncidados no coração. Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. O apóstolo nos diz que a salvação é uma obra monergística de Deus, não uma obra em que nós cooperamos. Ele nos diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, lhe é imputada como justiça. A imputação da justiça de Cristo a você, cristão, nessa noite, lhe coloca além da moralidade e da manipulação religiosa. Lhe coloca além dos discursos que querem fazer você se sentir bem consigo mesmo, que querem fazer com que você não olhe para a suficiência de Cristo e para as necessidades da sua própria alma. Porque ao você ser contado como justo por causa de Cristo, aí você recebe o Espírito Santo de Deus. Este, então, que é um ato ativo de Deus, habitando em seu coração. Enquanto nós agimos passivamente, recebendo o Espírito de Deus. Você crê nessa verdade? É por isso que muitos não querem pregar em Gálatas. É por isso que muitos negligenciam porções das Escrituras, porque não acreditam que toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que todo homem esteja apto diante de Deus. Não é uma parte, é toda a Escritura. Você não deve se furtar da palavra de Deus. Você não deve se furtar do bem que ela tem para você, da liberdade que ela traz para a sua alma, da liberdade até que ela traz para a sua carne em si mesmo. Este é o evangelho falso que muitos propagam neste mundo, onde as obras da carne são o meio de santificação, onde as doutrinas humanas são o meio de se alegrar em Cristo, de guardar a sua palavra, de ser fiel a Ele. Talvez nessa noite você não esteja confiando de maneira adequada na justiça de Cristo. Mas se você assim confia, vocês devem andar em espírito. Gálatas 5,16, o apóstolo disse, digo, porém, andai no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você é guiado pelo espírito, você não precisa de nenhum cabresto. Você tem a mente de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é guiado pela palavra de Deus. J.I. Packer certa vez disse, o primeiro problema do pecador é entrar em boas relações com a lei de Deus. Porquanto antes disso, ele não pode desfrutar das relações corretas com Deus da lei. Enquanto a lei lhe condenar, a verdadeira adoração e a comunhão com Deus seriam impossíveis. Entretanto, o Evangelho da justificação resolve o problema do homem ao mostrar-lhe como, mediante a fé em Cristo, a voz condenadora da lei, que é contra ele, pode ser silenciada para sempre. Agora, pois, ele pode aproximar-se de Deus, do seu Criador, sem qualquer temor, a fim de adorá-lo. Por isso que o profeta Isaías diz, no capítulo número 55,
Vinde, pois, todos vós, e comprai de graça vinho e leite. É de graça que Deus nos concede a salvação. Que Deus nos concede o seu Espírito, a fim de que você seja livre da condenação, da culpa do pecado. Diante de Deus, os crentes podem ter a convicção de que estão limpos, ainda que a consciência acuse os seus pecados. Se você confia em Cristo, se você o confessa de coração, se você não só o confessa de língua, certamente Deus lhe sustentará. Por isso que o apóstolo diz em Romanos 8, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Foi a esta verdade que os Gálatas rejeitaram. Foi a esta verdade que os Gálatas não quiseram mais seguir. Mas, de modo contrário, foi a esta verdade que Martinho Lutero bradou na época da Reforma. Foi contra esta verdade que Spurgeon disse, somente a livre graça do começo ao fim lhe salvou a alma e susterá a mim. Foi somente em relação a essa verdade que Jesus disse em João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. É por isso que nós podemos compreender essa verdade lendo o Evangelho de João, a carta de Paulo aos Romanos, de modo que entenderemos que Deus havia pré-anunciado de antemão o Evangelho a Abraão, demonstrando assim que todas as nações do mundo seriam alcançadas pela pregação, pela verdade, pela justiça de Cristo, pelo Messias que viria. Os ouvintes de Paulo eram como os de Jesus, não se atinavam para a necessidade espiritual de se arrepender-se. Talvez você venha muitas vezes querendo uma resposta para o seu problema. Talvez você venha muitas vezes para a igreja querendo uma resposta como você resolverá determinada circunstância em sua vida. Mas o fato é que a palavra de Deus quer lidar com a sua alma. O maior problema que existe, a maior dificuldade que existe neste mundo, a sua alma, que pode estar conturbada, que pode estar morta em seus delitos e pecados, deve conhecer a justiça de Cristo, que é suficiente para lhe tirar dessa covardia, para lhe tirar dessa circunstância de morte espiritual. Abraão é um exemplo de que é pela fé que os crentes vivem. E pela fé, não digo irracionalmente viver, porque a fé tem a sua base nas Escrituras. A fé não é irracional. A fé é a confiança de que Deus provém a verdade, de que Deus provém a justiça, de que Deus é a revelação da justiça e da bondade. A fé verdadeira não pode repousar em outra coisa, senão em Cristo, na sua palavra. É por isso que Paulo disse que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Você não é o primeiro a pensar que está louco,
que só você crê, que só você sofre porque crê em Cristo, só você sofre porque rejeita os manjares desse mundo, só você sofre porque é cristão e está no meio de uma sociedade ímpia? De modo nenhum. Abraão, esperando contra a esperança, confiou em Deus, confiando, esperando nas suas promessas. E nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você crê nas promessas de Cristo reveladas nos Evangelhos. Você crê que a lei de Deus só realça a sua condenação, só realça o quanto você é mau? Desse modo, você confia na justiça de Cristo? Abacuque reconheceu também, assim como Abraão, dizendo, capítulo 2, verso 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O soberbo é aquele que não olha para cima. Ele continuamente olha para si mesmo. Continuamente menospreza a verdade. Mas você, nessa noite, pode reconhecer a verdade revelada em Cristo Jesus. Pode se imbuir dela, de modo a que você também creia na justificação pela fé. De modo que você creia que somente aquele que crê em Cristo pode ser justificado dos seus pecados. Em último lugar, Paulo admoesta aos crentes quanto à verdade de que Cristo é suficiente e Cristo não anula a lei moral de Deus. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós temos visto em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e em diante, ao que Cristo se submete. As tentações, as perguntas, as aflições, este é o seu estado de humilhação, em que ele se reduz à humanidade para sofrer igualmente aos homens, para mostrar de fato que ele está alinhado com a lei de Deus, porque ele é o único que não pode ser amaldiçoado pela lei. É o único que pode olhar para ela, que pode observar a si mesmo e ver a sua perfeição e ver a sua bondade. Somente Cristo pode se exaltar em si mesmo, somente Cristo pode exaltar-se em sua glória, em sua bondade, em sua misericórdia. Mas nós, irmãos e irmãs, devemos deter em nossa mente as palavras de Isaías continuamente. As nossas obras são como trapos de imundície. Não há nada que possamos fazer para que sejamos justos diante de Deus, se não recebermos pela fé a justiça de Cristo na cruz. Você percebe porque as falsas religiões serão condenadas porque se apegam às obras da carne, porque se apegam às suas próprias abstrações sentimentais, à sua própria racionalidade, negando a verdade que está escancarada aos olhos de todos. A verdade de que Cristo, Deus, encarnou-se em seu Filho para morrer
pelos pecadores. Levítico capítulo 18, verso número 5. A palavra de Deus nos diz: portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nos evangelhos, nosso Senhor diz que não veio abolir a lei, mas cumpri-la, demonstrando que de uma maneira ou de outra, a lei é um meio de santificação, de reconhecermos o caráter de Deus, de reconhecermos a sua sublimidade, mas que de maneira alguma estaremos salvos diante de Deus por causa do nosso cumprimento dela. Resposta de Paulo, a repulsa dele era contra exatamente este pensamento falso. De modo que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. O salmista se alegrava na lei de Deus. O salmista se alegrava em Cristo também. E você também deve se alegrar. Capítulo 119, verso 97, o autor nos diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Capítulo 1, o salmista diz: antes do meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medito dia e de noite. Você pode ter uma concepção errada das Escrituras, que pode estar lhe fazendo caminhar erradamente neste mundo. Mas nessa noite, você deve confiar em Cristo, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda majestade, aquele cuja beleza não pode ser expressa por palavras, aquele cuja sabedoria, o apóstolo Paulo disse, estava oculta pelos séculos dos séculos, e que os homens não podem escrutinar na profundidade complexa que ela pode revelar. Deus em Cristo manifesta a sua graça para que sejamos salvos, para que sejamos reconciliados com o próprio Deus. Você confia na obra, nas promessas de Deus em Cristo? Você confia que a sua eternidade depende disso? Depende de Cristo somente? Da sua justiça, da sua obra na cruz do Calvário? Por sua fonte, vamos orar. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome por meio de Jesus Cristo, o Redentor dos eleitos de Deus. Pela fé nos achegamos a Ti nessa noite. Pela fé nós confiamos na Tua palavra, que não pode mentir. Pela fé temos a esperança viva em nosso coração, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Que aquele que começou a boa obra em nós, a afindará, a executará até o último dia. Confiamos que se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós confiamos, ó Deus, que em Cristo nós somos justificados, santificados e recebidos no corpo dele, na igreja, para bendizer o seu nome, para satisfazer a sua vontade, para te adorar em espírito e em verdade. Ó Senhor, a partir de Cristo não há vida verdadeira. A partir de Cristo
Não há um reconhecimento de pecado como tu exiges em tua lei. A partir de Cristo. Sem Cristo, não pode haver uma consciência cristã pura. Te clamamos, opera em nosso meio. Opera na vida daqueles que ainda pensam a sua salvação, a sua vida fora de Cristo. Que elas compreendam a sublimidade do conhecimento de Deus revelada em Cristo e que experimentem a tua bondade, a tua liberdade, essa que só tem aqueles que amam a Deus mediante Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.